escolheu que fosse assim, é porque era do teu agrado. E nós te louvamos, Senhor, por tua presença, pela unção, pela palavra que vai ser ministrada e pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Diga assim: Senhor Espírito Santo, me ajude a compreender a santa palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode respirar fundo. Dê uma boa noite a seu irmão. Seja bem-vindo. Você está no lugar certo. O pessoal do louvor está dispensado por um tempo. Olha, irmão, que a unção estava tão gostosa que eu tentava parar, mas não conseguia. Para dar continuidade ao culto. Mas a melhor coisa é a gente deixar o Espírito Santo fluir. Talvez, eu sou muito cuidadoso a respeito dos dons espirituais. Talvez alguém esteja aqui e não compreenda. Isso é normal. Às vezes não tem compreensão. Mas a palavra de Deus fala dos dons espirituais e fala do mover do Espírito Santo. Se você quer compreender, se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai falar um pouquinho do mover, né? A descida do Espírito Santo, quando eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em línguas e ficaram como que se tivessem embriagado do poder de Deus. Amém? Também houve um ato profético. Quem estava com dor aqui e desapareceu a dor? Levanta a mão aí, por favor. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Pode dar glória a Deus. Por isso que, quando eu dou um estudo, eu ia dar até um espaço para o testemunho, mas não vai dar tempo. Vai ficar para o próximo domingo, viu, irmã? Em nome de Jesus. Por isso que, quando eu dou um estudo, é bom vir para o estudo. Porque é no estudo que você vai aprender. Por exemplo, terça-feira agora, eu vou começar um estudo de escatologia. E o que é o estudo de escatologia? É o estudo do fim dos tempos. Porém, eu vou dar a escatologia completa. Vou falar tanto do presente, do passado, do presente e do futuro. Porque a Bíblia nos orienta e nos alerta sobre o futuro. Vocês sabiam disso? Deus deixou na palavra dele o futuro. Tem muita gente querendo saber o futuro, mas está na palavra. E terça-feira eu vou começar esse estudo aqui. De 7h20 da noite. Amém? 7h20 vai ser um estudo completo. Nós vamos passar um tempo louvando, oramos. E vamos começar já diretamente o estudo. Alguns que não puderem vir por causa de um motivo maior, acompanha lá no grupo Paternidade. Eu estou fazendo bem, eu estou dividindo. O grupo Paternidade é um grupo fechado, é o grupo da cobertura espiritual. Eu estou passando, dividindo as mensagens em média de 20 minutos, 18, 19, 20. Porque todo dia dá para você ouvir um áudio. Quem quiser reouvir a mensagem, escuta. Quem perdeu por algum motivo, escuta também. Amém? Então tá lá. Vai estar lá, se você puder vir, venha, porque é diferente com a unção. Ensinando com a unção é diferente, você recebe melhor. E você precisa estar alertado, porque a gente está vivendo os últimos dias. E se tem uma coisa que a gente faz nessa igreja, é estudar a palavra. Porém, nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Tem igreja que é só da palavra. Mas e o Espírito Santo? O agir do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Amém? Tem igreja que é só da palavra, mas não tem o mover. E tem igreja que tem o mover e não tem a palavra.
aí está desequilibrado. Tem que ter o mover e tem que ter a palavra. Amém? Talvez também você esteja aqui, tem que achado algumas coisas estranhas, mas porque uma coisa estranha. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você que está pensando isso, eu não quero me empabular, não, a glória seja dada a Deus. Mas na área de libertação aqui em Itapetinga, muita gente me conhece. E se eu perceber alguma coisa que seja uma força contrária, que não seja o Espírito Santo, eu vou mandar para fora ligeiro. Eu vou expulsar aquele demônio ligeiro, sem medo de errar. Já sabe? Então não precisa ter medo. É o mover do Espírito. Presença de Deus. A presença de Deus era tão forte no Antigo Testamento, quando Deus entrou em um lugar que eles estavam adorando, que a Bíblia diz que nem os sacerdotes se aguentavam em pé, eles caíam com o poder de Deus, por causa da presença. Entendeu? Então isso é bíblico. Isso é bíblico e nos abençoa. Quem foi abençoado aí com a presença? Mas enfim, nós estamos numa noite especial. Se quiser ligar o ventilador, viu? Hoje é noite de Páscoa. Miel fez um cartazinho aí sobre... Pode colocar aquele cartazinho. E nós vamos aprender hoje. Se a gente passar uns 20 minutos do culto, do horário, tem algum problema? Hoje é noite de Páscoa e a gente vai entender o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Ele fez um... Não sei se ele botou aí. Eita, sem internet. Tem como rotear, não? Alguém rotear? Rotear para o computador. Tu sabe rotear? Sabe? Qualquer forma, mesmo que esteja aí, mas pega os versículos, né? Coloca aquelas figuras simbólicas aí, coloca aquele ovo de Páscoa, aquelas coisas aí. Eu vou começar assim, né? Vamos estudar Êxodo. Todo mundo agora achou bom, não foi? Mas, porque eu baixei algumas imagens, né? Para falar mesmo sobre isso. E já vou deixar também Êxodo capítulo 12 já. Miel já fica na expectativa de Êxodo 12. Vou ler na NTLH por conta que... Mas não coloca agora não, viu? Deixa a imagem. Por conta que é mais simplificado para a gente compreender. Então, quando se fala de Páscoa, às vezes a pessoa já... Às vezes não, pelo costume já vê uma imagem de chocolate, coelho, né? Doce. Mas, biblicamente, tem algum significado verdadeiramente chocolate com a verdadeira Páscoa? Né? Eu notei aqui o significado da Páscoa, mas a gente vai estar lendo. Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Diga comigo, Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Esse é o verdadeiro significado. Não tem nada a ver com chocolate. Até porque na instrução, que quando a Páscoa foi estabelecida, criada, né, foi uma festa, e podemos dizer que é uma festa da santificação. Foi criada no Antigo Testamento e é relatado no livro de Êxodo, capítulo 12, sobre a Páscoa. No período, vê se coloca aquela imagem do povo lá no sendo liberto lá no Egito, lá onde tem o Mar Vermelho. Não, esse é o tempo da escravidão. Coloca aquele, sim, aí, ó. É uma cena bem conhecida, né, igreja? Eu senti de ensinar hoje, mostrando algumas figuras. Até melhor para a compreensão de algumas pessoas. Mas vocês não trazem lembrança de Deus quando libertou os israelitas da escravidão do faraó? O faraó representava quem? O faraó era um homem
era o governador do Egito, era o rei do Egito. Ele estava aprisionando o povo de Deus e fazendo com que eles, forçando eles a trabalhar em trabalhos pesados, escravizando. Interessante que tudo que é falado no Antigo Testamento tipificava a Cristo, tipificava o que nós estamos vivenciando hoje. Era algo espiritual. Aí está mostrando o quê? A libertação deles. Antes, Mielo colocou outra foto, que era eles trabalhando, coloca lá. Eles debaixo da escravidão. E passaram mais de 500 anos nessa escravidão. E Deus queria libertar. Então, espiritualmente falando, não tem esses caras com chicote. Amém? Representa quem? Os demônios. Espiritualmente falando. E Faraó representa quem, espiritualmente falando? O próprio Satanás. Amém? Então, houve um dia que Deus decidiu libertar o povo de Israel. Amém? E ali ele instituiu a chamada Páscoa, que se encontra em Êxodo capítulo 12. Deus estabeleceu a Páscoa. A Páscoa, para ela ser feita debaixo da orientação divina, era necessário sacrificar um cordeiro. E aquele cordeiro tinha que ser perfeito. Não podia ser um cordeiro manco, aleijado, não podia ter ferida, não podia ter defeito nenhum. Isso foi muitos anos antes de Jesus vir a primeira vez para a terra. Jesus já veio uma vez? Deixa eu te perguntar, quem sabia que Jesus voltará a segunda vez? Ele já veio a primeira, mas ele vai voltar na segunda. Amém? Então, Deus ele era tão sábio que ele já estava criando um cenário para mostrar. Aquilo era um cenário profético, eu falei de coisa profética. O cenário profético, cordeiro, representativo, representando Jesus. Cenário profético de algo que ia acontecer no futuro. É forte, né? E Faraó tinha um coração muito endurecido e não queria libertar. Um dos pedidos de Deus para que o povo de Israel fosse liberto, que Deus usou Moisés. Quem lembra de Moisés aqui? Já ouviu falar? Que foi lá pedir a ele que libertasse. Deus disse, diga a Faraó que liberte o meu povo para me adorar no deserto. Amém? Deus queria libertar o povo dele para adoração. Espiritualmente falando, Deus quer libertar as pessoas que estão escravizadas no mundo para servir e adorar a Deus. Diga glória a Deus. Aí tem gente que acha ruim, né? Por que fulano correu, pulou? Por que fulano está celebrando, está dançando? Ô abençoado, abre teus olhos. Pior é celebrar. Você, eu acho que há muitos aqui, do meu tempo, sou muito velho, não. Celebrou Satanás botando uma garrafa na boquinha da garrafa assim. Não teve muita gente que fez isso? E agora as mulheres botam o celular, começam a se requebrar com 2 crianças do lado. Entendeu? Mas a festa para Jesus, tem gente que fica escandalizado. Fica escandalizado porque dentro da igreja tem que ficar igual monge, assim, ó. Pode nem piscar o olho. Olha para seu irmão e diga, nós somos livres para adorar o Senhor. Não para pecar, mas para adorar o Senhor. Glorificar, gritar, dançar, pular, correr. Correr se der vontade. É. Dia que estava indo ainda da unção. Ou é porque eu requebrei aqui. Então nós, antigamente, era todo desmantelado. Não era verdade? Mas o Senhor nos libertou. Deus disse a Faraó, Deus está dizendo a Satanás, liberte o meu povo para eles me servirem e me adorarem.
Só tem um meio de nós sermos libertos, através do sangue purificador de Jesus Cristo. Amém? E Deus instituiu a Páscoa e deu uma orientação, que a Páscoa hoje representa, desde o começo, representava o quê? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Deus começou a conversar com Moisés. O faraó não queria libertar aquele povo. E Deus começou a conversar com Moisés, dizendo o que ele deveria fazer, que era a celebração da Páscoa. E foi começando a dar instruções. Olha, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai pegar um cordeiro perfeito, sem doença, porque representava Jesus. Jesus não era perfeito? Era não, ele é perfeito. Né? Não tinha pecado. E você vai sacrificar esse cordeiro. Por que sacrificar? Eu vou te dar 3 versículos para você entender por que é necessário sacrificar. Por que foi necessário Jesus ser sacrificado? 3 versículos. Gênesis 9:3. Hebreus 9:22. E Apocalipse 5:9. Vamos começar com Gênesis 9:3. Por que é necessário ter aquele sacrifício? Por quê? Vamos lá, ó. Gênesis 9:3. Lê comigo. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Presta atenção. Deus estava, no Antigo Testamento, ele estava dando a liberdade do homem comer qualquer tipo de animal, né? Alguns, né? Vive e se move para alimento, como vocês dei a erva verde tudo que vos dou agora. Aí o versículo seguinte, deixa eu ver se é no seguinte. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Amém? Diga, o sangue representa a vida. Você sabia que no Novo Testamento, mesmo agora no Novo Testamento, nós não podemos comer sangue? Se você não sabia disso, a partir de hoje não coma mais não, viu? Chouriço, tudo aquele que tiver sangue não coma não. Porque o sangue é vida. Amém? E Hebreus 9:22 diz assim, ó. 9:22, está falando de sangue. Por que tinha que ter um sacrifício? Porque o sacrifício ia ser derramado o sangue. E o sangue era vida. Era uma troca. O sangue que representa a vida, aquele animal, aquele cordeiro, seria trocado pelos israelitas que estavam debaixo da escravidão. Mesma coisa hoje espiritualmente. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos substituindo, o sangue dele pela vida nossa. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Aí a Bíblia diz em Hebreus 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Não há remissão, que é a remissão do pecado. Se não tiver um derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Foi por isso que Jesus precisou derramar de seu sangue. Amém? E outro texto, Apocalipse 5:9, diz assim, ó. Eles cantavam esta canção. Não sei se está a mesma versão aí. Vamos ler aqui, né? Para não ficar diferente. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir. Está falando de quem? Quem é digno de tomar o livro da vida? Jesus. Ele é digno de tomar o livro da vida e abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha para seu irmão e diga assim, pelo sangue de Jesus, você foi comprado. Amém?
diabo não pode mais levar sua alma para o inferno. Por causa do sangue, nós fomos comprados. Eu diga assim, eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Jesus. Eu fui comprado, está pago. A minha alma pertence a Ele. Olha novamente para seu irmão e diga assim, não precisa ter medo da morte. Porque pelo sangue de Jesus, já está pago. Amém? Ele não derramou o seu sangue lá na cruz? Mas vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 12. Amém? Quem está entendendo? Amém. Deus começou a conversar com Moisés e dar algumas instruções. Êxodo, capítulo 12, na NTLH, viu, Mel? Começou a dar algumas instruções para instituir a Páscoa, porque Deus queria libertar aquele povo do domínio de Faraó. Amém? Deus queria libertar. E Deus disse, olha, quem viu falar já nas 10 pragas, chama 10 pragas do Egito. A última foi a morte de todos os primogênitos. Não foi assim? Do primeiro filho. Foi ou não foi, igreja? Glória a Deus. E antes dessa praga acontecer, o que foi que Deus deu a orientação a Moisés? Deus orientou Moisés, que nós chamamos a instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 2. Diz assim, ó. Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito, lembra o que eu disse? Para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um pode comer. Aí olha a orientação, versículo 5. Tá igual aí? O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem o quê? Sem defeito, de 1 ano. E Jesus ainda não tinha vindo a primeira vez para a terra, não, lembre disso. Isso aqui foi no Antigo Testamento. Tinha que ser limpo, porque representava Jesus. Era um ato profético. Aí ele disse, vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia, todo o povo israelita matará os animais. Olha que coisa maravilhosa. Jesus morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Mas que hora da tarde ele morreu? Quem sabe dizer? Às 3 horas. Até nesse momento, olha o que Deus está falando, uma coisa bem antes, ó. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia, todo o povo, na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão, agora olha aí, ó. A orientação para os israelitas, eles estavam lá, debaixo dessa escravidão, mas cada um tinha suas casas. Aí ele foi e disse, pegarão um pouco do sangue e passarão nos batentes dos lados e de cima da porta da casa onde os animais vão ser comidos. Versículo 8. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Amém? Volta para o versículo 7. Eu quero que você leia, todo mundo, já. Pegarão um pouco de sangue e o passarão. Coloca aquela imagem do sangue, do cara passando sangue em cima da casa. Olha como era. Deus disse, sacrifique o animal, eles iam sacrificar o cordeiro. Eles iam pegar o sangue e eles tinham que, o sacrifício aí, ó. Sacrificava, estava representando quem? Jesus. Isso é a Páscoa. Eu estou ensinando o verdadeiro significado de quê? Da Páscoa. Tem nada a ver com ovo de chocolate. Até porque na orientação da Páscoa, tinha o banquete,
Tinha a celebração. O cordeiro sacrificado, o sangue, eles tinham que passar em cima da porta. Coloca lá, Miele. Por que em cima da porta? Esse sangue representa o sangue de quem? Diga, de Jesus. Porque quando o espírito da morte passasse, não conseguiria entrar nessa casa e matar o primogênito dessa casa. Porque ele reconhecia o sangue de Jesus. Você está entendendo? Quem está entendendo? A mesma coisa hoje. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, eles estão lavados pelo sangue do Cordeiro. Dá uma glória a Deus bem forte, igreja. Olha para seu irmão e diga assim: o espírito da morte não tem poder sobre aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Esse era o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? E quando eles sacrificavam, eles tinham um banquete, eles pegavam a carne do cordeiro, assavam e eles comiam. Amém? Significava ali aquele momento de comunhão. Mas presta atenção. Coloca aquela panela cheia de ervas, aquele prato. Presta atenção. Olha o que é a Páscoa aí, ó. Tem alguma coisa a ver com chocolate? Deixa essa imagem aí, Melo. Não precisa abrir o versículo, não. Só escuta aqui, ó. Presta atenção. Nessa noite, a carne deverá ser assada. Era o banquete da Páscoa. Eles ainda estavam debaixo da escravidão ainda. Trabalhavam de dia e eles tinham que fazer tudo isso, né? Tirar um momento para fazer tudo isso. Aí disse, essa noite, a carne deverá ser assada na brasa. Quem gosta de carne na brasa é bom, né? Comida com pães sem fermento. E por que Deus diz o pão tem que ser sem fermento? Quem sabe dizer? Fermento representa o pecado. Olha para seu irmão e diga assim: Deus tem nojo do pecado. Amém? Quem está entendendo? Então fuja da aparência do mal, irmão. Não deverá ser comido, deverá ser assada na brasa, comida com pães sem fermento. E com que, igreja? Com ervas amargas. Tem nada a ver com chocolate. Nada a ver com doce. Mas com ervas amargas. Aí talvez você pergunte, mas por que Deus mandou comer comida pão sem fermento e ervas amargas? Acho que não é muito bom não comer ervas amargas, né? Mas na Páscoa o povo come chocolate. Mas Deus estava dizendo, coma ervas amargas. E por quê? Porque as ervas amargas ia trazer a lembrança do tempo de sofrimento deles. Eu comer chocolate para eu ser feliz. Vai comer erva amarga, vai? Para lembrar do tempo de escravidão, quando tu vivia no mundo. Então, não é que seja errado o ovo da Páscoa. Mas, se você for presentear o seu filho com o ovo da Páscoa, seria bom você contar o verdadeiro significado. Olha, isso aqui não tem nada a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Abra lá em Êxodo e mostra. A morte e a ressurreição de Jesus, simbolicamente, começou aqui em Êxodo. Mas eu vou lhe dar, porque os colegas estão todos ganhando, né, na escola. Mas eu vou te ensinar o verdadeiro significado. E por que coelho da Páscoa? Já é uma forma do diabo querer distrair do verdadeiro propósito. Amém? O diabo quer distrair as pessoas do verdadeiro propósito. Por que Papai Noel? Porque o diabo quer distrair do verdadeiro propósito. Você está entendendo? Não é bom ensinar a Bíblia? Não é bom aprender a Bíblia? Então isso foi instituído a Páscoa. Deus fez a Páscoa. E eu vou ler aí, pode colocar na tela, Mielo, o versículo 10. Não deixe nada para o dia seguinte, queime o que sobrar.
Esse versículo me traz uma lembrança aqui muito importante. Não deixar nada para o dia seguinte. Deus tinha dito a Moisés, a Páscoa, celebre a Páscoa e não deixe para o dia seguinte, não. Tinha que cumprir. Sabe aquelas pessoas que a gente diz, quem quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou pensar, quem sabe mais para frente. Isso é profético, irmão. Tem que ser logo. Nós estamos vivendo o último dos últimos dias. Então não podemos perder mais tempo. Glória a Deus. Você está com sono não, igreja? Se tiver, optar para você ficar de pé. Aí no restante do texto, ó, Deus orientando como é que eles iam sair do Egito. Versículo 11. Já vestidos, calçado e segurando o bastão, coma depressa um animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Diga glória a Deus. Aí no versículo 12 diz, nesta noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primeiros filhos, era um juízo vindo, tanto das pessoas como os dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Agora olha, o sangue nos batentes, coloca aquela foto lá, Mielo. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar a casa onde vocês moram. É forte, né? Espiritualmente falando. O sangue de Jesus está nos marcando. Tem testemunho de pessoas que chegaram a... Pronto, eu vou falar do testemunho de Paulo. Sim, Paulo chegou do Rio de Janeiro. Quem viu Paulo ali, ó? Vamos dar as boas-vindas a Paulo, bora? Seja bem-vindo, meu irmão Paulo. Paulo e Bruna, né? Paulo, lá no Rio de Janeiro, ele foi para um centro de macumba. E quando Paulo entrou no centro de macumba, Paulo já tinha algo com Deus já. Mesmo sem muito entendimento. Mas quando ele entrou dentro do centro de macumba, que eles começaram a bater os tambores para os espíritos descer. Paulo, eu não sei se Paulo cruzou os dedos, cruzasse os dedos. Ficasse falando o nome de Jesus, foi? Na mente, não foi? Ficou falando de Deus, pensando em Deus. E os cabos batiam. Porém, os espíritos não conseguiam descer. Os bichos são fracos, não são? Porque Paulo não estava nem entendimento Paulo tinha na fé, mas só porque pensou em Deus, os bichos não conseguiram baixar. Olha para seu irmão e diga, teu adversário é fraco, meu irmão. Diga, levanta a sua cabeça, deixa de ser frouxo, deixa de ser mole e parta para cima, no nome de Jesus. Não ficar se lamentando. Diga, eu sou forte, sou guerreiro. Na autoridade do nome de Jesus. O sangue de Jesus está em mim. Está em mim. Está em mim. Eu não sei se você viu, irmão, mas passou no jornal. A mulher foi assaltada, ela estava dentro do carro. Algumas pessoas aqui viram. O ladrão chegou com a arma. Ela só clamou, ela só disse assim, o sangue de Jesus tem poder. Foi o que aconteceu, pastor? O cabo infartou e morreu na hora. Na hora. Por causa do sangue lavado. Você precisa ter consciência desse sangue, do que está em você. O que está em você, o Espírito Santo, o sangue, é maior do que o que está lá no mundo. É maior, que está em mim,
O que está em mim é maior do que o que está lá no mundo. Irmão, eu fiz um culto lá no alto que o cara estava com a faca. Escondido. Quando eu comecei, ele estava pensando coisa boa não. Mas, sabe o que foi que aconteceu? Caiu endemoniado e a faca caiu lá no lugar. Amém? Porque precisamos manter a consciência de quem está em nós. Da autoridade que temos, da unção que eu carrego. Amém? Isso não é pouca coisa não, irmão. Isso não é pouca coisa não. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que você carrega Deus dentro de você. Eu acho que você não entendeu não. Você carrega o Criador dentro de você. O Espírito Santo dentro de você. Amém? Se você manter essa consciência diária disso. Ô irmão, se você chegar num restaurante, igual o Marco Pereira, entrou num restaurante, não, numa lanchonete, tinha descido do monte. Ele disse, me dá um refrigerante. Quando pegou o refrigerante, a mulher do lado caiu endemoniada. Você sabe o que é isso? Consciência da presença. João Paulo foi em São José e ele estava caminhando, a mulher passou perto dele, consciência da presença, João Paulo carregando. A mulher caiu lá endemoniada. Vocês estão entendendo isso? Eu fui no alto porque disseram que uma mãe estava trancada com a filha querendo matar a filha. O filho. Era um filho, né? Duas... E ela, a porta trancada, quando eu cheguei lá, ela começou, eu não vi, né, porque ela estava por trás da porta, começou a dar chute na porta. Pá, pá, pá. E nós chamamos e nada, e de repente ela saiu mostrando uma faca endemoniada. E eu estendi a mão e repreendi, no nome de Jesus. E o demônio caiu igual uma serpente, ó. A porta trancada, a área, eu disse, traga a chave e coloco na minha mão. E o demônio, igual uma serpente, pegou a chave e colocou na minha mão. E eu abri a porta e salvamos a vida da criança. Em São Vicente, isso é consciência da presença de quem nós carregamos. Tinha um homem que arrancava pedra com um dedo no chão, demoniado. Certa vez, 4 policiais foram pegar ele e não conseguiram. E nós estávamos fazendo um culto numa igrejinha bem pequenininha. E de repente, ele estava lá fora. E ele entrou para quebrar tudo e bagunçar com tudo. O povo ficava com medo, algumas pessoas ficavam com medo de entrar lá no culto. Porque eles diziam assim, não entra lá não, porque o pastor amarra as pessoas. Mas como é? Ele bota uma corda? Não, ele não bota nada, mas o cara fica amarrado. E o cara entrou, começou a bagunçar dentro da igreja e partiu para cima. Quando ele veio para cima, eu digo, pronto, agora só Deus mesmo. Mas quando eu estendi a mão, ele caiu endemoniado. Demônios que comia cadeira, comia camisa, lá em São Vicente. Todos caíram por terra na autoridade do nome de Jesus. Topa no seu irmão e diga, você carrega essa presença. Você carrega essa unção. Diga, porque o sangue de Jesus está em você. Está em você.
Irmão. Quantas vezes eu de longe orava por alguém em outro lugar e a unção chegava lá. Curava, libertava. Pessoas passavam mal, porque quando o cara está endemoniado começa a passar mal, alguns vomitam. Mas elas eram libertas por causa dessa consciência. Nós falando ali sobre oração em língua, João Paulo falando do livro ali. E uma das coisas que mantém a consciência da presença do Espírito é a oração em línguas. Nunca pare de orar em línguas, irmão. Nunca pare de orar em línguas. Se você criar uma dúvida na mente sobre a oração em língua, abra 1 Coríntios 14, leia o versículo 2 e o versículo 4 para o diabo escutar. E diga, eu vou orar porque eu creio nessa palavra. Essa palavra é poderosa. Amém? Precisa ter medo do cão não, irmão. Eu passei já por muitas coisas. Uma vez eu estava orando em casa. E orando lá na cozinha, né? De repente a cadeira começou a se mexer. Aí deu aquele gelo no coração. Só dá comigo, né? Não dá com vocês não, né? O coração fez... Eu digo, não tem condição não, isso é um gato. Aí fui olhar, cadê o gato? Não tinha gato nenhum. Peguei assim a cadeira e disse, Satanás, eu sei que é você. E eu vou te escutar eu vou te dizer uma coisa. Se você acha que eu vou ficar com medo por causa disso, ao contrário, está aumentando a minha fé porque eu estou vendo que o mundo espiritual é real. Agora vai embora desse lugar em nome de Jesus. Uma vez eu fui numa casa e eu não tinha muito entendimento. Eu ia expulsar o demônio, aí o demônio dizia, eu estou na cumieira eu estou me escondendo na cumieira da casa. Me escondendo na cumieira da casa. Ele se esconde mesmo, é. Eu disse, que diabo é cumieira de casa? Eu não sabia o que era. Aí eu me disse, é aquela linha ali. Eu disse, é. Mas tem gente que fica com medo. Não, mas irmão, lá, quando eu morava, que eu era solteiro, eu tinha medo de tomar banho, eu já disse. Porque para eu ir, todo mundo ia dormir e a mãe apagava as luzes, ficava só a luzinha, uma luzinha acesa. Eu digo, diabo, eu vou no banheiro, cheio de coisas estranhas. As meninas lá de casa, minhas irmãs, disseram que quando ia na cozinha, a tampa da saleira estava levantada. Elas baixavam, quando voltavam, estava levantada. Era um frete danado em casa. E hoje tem pessoas vendo essas coisas e manda chamar o pastor para rezar aqui em casa. Olha para seu irmão de novo, com muita gentileza, aponta o dedo e diga, você tem autoridade. Mantenha a consciência da presença do Criador dentro de você e manda esse capeta ir embora na autoridade do nome de Jesus. Porque quando eu comecei a expulsar os demônios, comecei com passo, eu já misturei tudo aqui. Quando eu comecei a expulsar os demônios, eu não era pastor não. Eu tinha lido um livro, Curar Enfermo e Expulsar Demônio. Orei na barriga de Daniel, que estava com feto desmanchando. Isaac está ali, vivo, cabelo espetado, todo desconfiado. Primeiro demônio que me chamaram para expulsar, quando eu fui lá expulsar o demônio, né, eu cheio de bem novo na fé, né? Que eu cheguei lá, a menina querendo matar a mãe. E foi uma coisa, irmão, que um rapaz estava passando mal, tentando segurar a menina sem conseguir segurar. Quando consegui dominar, passou horas. Chegou a quebrar tamboreta, ou foi cadeira.
E quando eu cheguei lá, bem empolgado, você já sabe dessa história. Eu cheguei muito empolgado, estava lendo, né? E eu cheguei lá. Solta o demônio. O cabo olhou para mim e disse, rapaz, tem certeza? Ele com um texto lá, vendo se segurar o demônio, mas o texto não tinha jeito. Porque não é texto que vai segurar não, meu irmão. É a sua fé na palavra. E quando ele soltou, o demônio voou. Estou dizendo que voou do quarto para a sala. Você sabe o que é uma pessoa voar? Pronto, foi ela. Ela voou. Todo mundo ficou assim, ó. Passei bem uma hora tentando expulsar aquele demônio. Eu não tinha muito entendimento. Era o primeiro demônio. Mas uma unção veio para mim. Na hora eu me lembro que o demônio correu para o muro e eu saí correndo atrás do demônio. Quando eu cheguei no muro, o demônio entrou dentro do cachorro, me mordeu. Eu digo, ixi. Deus teve muita paciência e misericórdia comigo. Eu disse, volta aqui no nome de Jesus. Aí o demônio voltou mesmo. Não era melhor ter feito isso que corrido? Quando o demônio voltou, está repreendido, bota a mão para trás, caiu. Aí veio uma unção forte, eu dei uma ordem e ele deixou aquela mulher. Levanta a mão de glória. Amém? Mas vamos finalizar aqui. Os versículos. Deus disse no versículo 2 que passaria, né? Para trazer o juízo, mas que as pessoas colocassem aquele sangue, ele colocou aquela imagem, para que quando passasse o espírito da morte, reconhecesse. O diabo reconhece um crente. Um crente ungido. Um crente que anda em amor. Um crente que guarda a língua. Um crente que não vive de fofoca. O diabo conhece. Ele sabe. O inferno se estremece de medo quando um crente tem uma aliança com Deus. Agora, um crente que hoje está na igreja e amanhã está na mesa de um bar tomando cerveja. Que não tem aliança, que não tem compromisso com o Senhor, que vive de qualquer forma, veaco de doer nas costas, veaco perdido, que não sabe nem dar uma satisfação. O diabo não conhece não. Agora um crente com compromisso, o diabo conhece. E ele vai dizer assim, ei, nesse aí não pode mexer não, viu? Glória a Deus. Então o verdadeiro significado da Páscoa é esse. E Jesus, para nós finalizarmos, Jesus, Abraimel, capítulo Mateus 26, 17, celebrou a Páscoa também. Agora imagine Jesus celebrando a Páscoa. Porque depois da Páscoa ele instituiu, criou a Santa Ceia. Amém? A nossa Páscoa é Jesus. Cordeiro Pascal. Pascal, não é que chama? Pascal. Quando João viu ele de longe, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou firme em Jesus, meu irmão. Bata no peito, você está firme em Jesus? Diga, eu estou firme em Jesus. Diga, o sangue dele me protege. Eu estou amparado pelo sangue de Jesus. Diga, câncer não tem poder sobre aqueles que têm aliança com o sangue de Jesus. Não tem. Diga, não tem. Não tem. Diga, maldição não tem. Não tem.
poder contra os que têm o sangue de Jesus. Pacto, aliança. Glória a Deus. Jesus disse aos discípulos, pode colocar na RA mesmo. Os discípulos prepararam o quê? Vamos ler, igreja? 26, 17. Todo mundo já? No primeiro dia da festa dos pães asmos. Perguntaram aos discípulos, onde é que o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Acho que os discípulos, tudo inocente. Jesus, imagina Jesus, eles comeram a Páscoa, sacrificaram o animal. E Jesus ali, ó, consciente, esse animal. Imagina essa cena, entra nessa cena. A Páscoa, e Jesus com os discípulos ao redor dele. E Jesus olhando para ele, disse, aqui sou eu. Que vou, esse sacrifício aqui, ó, o animal, imagina Jesus pensando, isso aqui é eu daqui a umas horas, lá naquela cruz, em favor da humanidade. Toda aquela cena passando, tudo aquilo acontecendo. E no versículo 26, no mesmo capítulo, depois deles comerem, no versículo 26, enquanto comia, vírgula, ele está falando de que eles estavam comendo a Páscoa. Enquanto eles comiam a Páscoa, eita glória, tomou Jesus um pão. Porque está todo mundo caladinho. Tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu aos seus, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo, versículo 27. A seguir tomou um cálice e tendo dado graça, e deu aos seus discípulos, dizendo, bebei deles todos. Quando ele terminou ali de comer a Páscoa, aí Jesus estabelece a Santa Ceia. Jesus diz, faça isso em memória de mim. Amém? Então, o verdadeiro significado da Páscoa é a morte, pode vir para cá, louvor, morte e a ressurreição de Jesus. Amém? E aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aqueles que reconhecem, aqueles que fizeram a sua aliança. Olha, irmão, presta atenção. A importância de participar da ceia do Senhor. Do compromisso, do pacto. E tem muitas pessoas que não estão participando. Deixa eu trazer, toca aí antes, deixa eu trazer trazer algo na sua memória. Aqui. Muitas pessoas não participam da ceia. Por que não participam? Aquele louvor, teu sangue. Por que não participam da ceia? Porque não querem compromisso. Não quero compromisso não. Quero não porque o coronavírus está acabando, esse ano vai ter festa. Não quero compromisso não. Eu sou muito novo. Precisa aproveitar. Acha que isso é aproveitar. Eu preciso aproveitar. Aí não se entrega, não toma, não tem aliança. Não tem cobertura espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Bota aquela tela lá novamente do sangue no umbral da porta. Quando o anjo da morte vinha, não conseguia entrar nesta casa. Por causa do sangue. Mas vou te dizer outra coisa. Mas nas casas que não tinham sangue, o que é que acontecia? A morte entrava.
a morte entrava. E tem muitas pessoas que não... Porque a ceia, o vinho, o suco de uva representa o sangue. O pão, Jesus morto lá na cruz. Mas ele ressuscitou. Hoje ele vive. Ele veio a primeira vez e voltará a segunda. E nós prestaremos contas a Deus. Por que ter vergonha? Aí eu te pergunto, você quer estar dentro ou você quer estar fora? Está esperando o quê, meu irmão? Ah, mas talvez todo mundo aqui talvez já tenha até aceitado Jesus, não sei. Mas não só basta aceitar. Porque aceitar é fácil. Você precisa de firmar um compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Porque quando você firma um compromisso, se você vive uma união sem casamento, estável sem casamento, quando você tem um compromisso com Deus, você diz, eu não quero mais isso para a minha vida. Ou nós se casamos ou nós se separamos. Porque viver no pecado eu não vou viver não. E a partir de hoje eu quero tomar a Santa Ceia. Não, mas eu vou empurrando com a barriga. Vai nessa. Quando tu fechar os teus olhos, depois que tu fechar os teus olhos, tu pensa que mamãe, vozinho, vozinha, teu irmão fazendo reza, acendendo vela, vai tirar tudo do inferno? Porque tem gente que pensa que existe purgatório, porque a Igreja Católica prega purgatório. Se existe, me mostre na Bíblia, porque eu não vejo nenhuma palavra falando sobre purgatório. Você sabe o que é purgatório? Segundo a linguagem católica, eu não vou ter medo de falar o nome da denominação, porque é uma crença. Purgatório é um lugar como o inferno que purifica os pecados. Aí na doutrinação é assim, purifica os pecados, depois sai e vai para o céu. Vou te purificar aqui, sai e vai para o céu. Se tivesse isso, para que Jesus teria vindo? Se ele foi a nossa purificação dos nossos pecados. Só tem duas escolhas, meu irmão, para você: céu ou inferno. E é você que vai escolher. A decisão é sua. A decisão é minha. A decisão se eu vou viver mentindo, porque tem gente que minta achando graça. Não, mas eu estou mentindo, é coisa de trabalho, é coisa... Vai mentindo, vai mentindo. Lá no inferno tu vai ter muita oportunidade de mentir. Você não sabe o que é o inferno não, meu irmão. Você não imagina o que é o inferno. E o lago de fogo, que é pior do que o inferno, é uma eternidade e sofrimento. Ah, mas lá eu vou ter gente para conversar, não dá tempo não, o fogo é lambendo assim, ó, lambendo. Acaba só vê, abre os olhos, é fogo, fecha o olho, é fogo. Fogo entrando no nariz, saindo na orelha. Jesus disse, não tenha medo daqueles que matam o corpo. Temei antes aquele que tem poder de lançar a sua alma no inferno. Paulo disse que estava lá no Rio de Janeiro. E onde ele chegava, as pessoas começaram a ver Deus na vida dele. E ele chegava lá, a família dele fazendo banquete, cerveja. E ele disse que as tentações veio muita tentação. Mas ele disse que quando fechava o olho assim, não sei se ele fechava o olho, mas quando ele vinha a lembrança, ele só pensava em mim e Tiago, que eram as coberturas espirituais na vida dele. E era como se, eu vou explicar o que ele quis dizer, era como se eu estivesse lá, desse jeitinho. Paulo,
Mas ele permaneceu firme. E por que ele permaneceu firme? Temor. Ele carregou o temor. Ele começou a se lembrar que no dia que ele estava aqui, servindo a Deus, pelejando, lutando, batalhando na sua fé, que a Bíblia diz que a gente deve batalhar a fé santíssima, orando sempre. Paulo, quando se via aos demônios lá no Rio de Janeiro, o macumbeiro começou a mandar mensagem, descobriu o WhatsApp, começou a mandar mensagem: ó, se tu não me pagar, tu vai fazer um trabalho para tu. E Paulo foi ficando oprimido, e eu nunca vou esquecer. Eu disse: Paulo, venha para a igreja. E quando Paulo chegou aqui, nós fizemos, só foi uma oração. Depois dessa oração, nunca mais essa atuação maligna teve poder sobre a vida dele. E ele fez um pacto com Deus e uma aliança. E eu te convido essa noite, noite de Páscoa, você fazer o seu pacto com Deus. Fique de pé, fazer sua aliança. Aliança.